quando você tem uma graduação que você vai para uma área operacional, a sua mente abre e você começa a ver outras possibilidades. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a bordo do Sem Calado Podcast. Meu nome é Emerson Dias, estamos aqui em mais um super episódio com um super convidado. Mas antes, o Sem Calado ele é oferecido por Intertrans, Kairos, PGLock e Oliveira Reparos, que são nossos patrocinadores que estão com a gente aqui nessa segunda temporada. Agora falando sobre o nosso convidado de hoje. Ele, que é CEO da Parallax Treinamentos, mas é também um especialista em logística multimodal. Ele tem muita história para contar para a gente hoje, episódio sensacional. Seja muito bem-vindo a bordo, Pedro Cruz. Obrigado, boa noite, né? Obrigado, Emerson, pelo convite. Agradeço a todos por poder contribuir um pouco aqui da minha passagem de vida. E é sempre uma emoção estar aqui para contar um pouco como foi minha trajetória. Pedrão, a gente recebe cada convidado aqui sensacional, com histórias maravilhosas. E a sua, eu tenho certeza que quem está acompanhando aí vai adorar também. Muito bom. Bom, eu vou começar, assim, falar um pouco, até para que as pessoas entenderem que tudo na vida tem um propósito. Sim. Você tem que entender que existe sempre um caminho bom para tudo que você passar. Sim. Independente da situação, você é sempre otimista. A minha história é bem interessante de contar, porque eu comecei queria ser engenheiro. Sim. E meu pai, ele sempre me esforçou, né, para poder estar ajudando ele, poder estar estudando, só que era uma família que não tinha muito recurso. Então, na época que tinha Senai. Sim. Senai era gratuito. Fazia um teste, você passava. E, poxa, eu quero ser engenheiro, comecei a fazer Senai, fiz ajustagem, controle de medidas, fiz tornearia e fui fazendo. Só que aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Vou fazer técnico em projetos, comecei a dar uma escolástica rosa. Que legal. O Senai você fazia na Ponta da Praia? Ponta da Praia. Eu também fiz lá com 14 anos. Legal, a história. Senai assim, é uma passagem muito boa na minha vida. Disciplina, você poder entender o processo. E aí eu fiz escolástica rosa, e aí entra o detalhe que eu falo, né? O estudante precisa sentir na prática, precisa entender o propósito da grade que ele vai fazer, porque eu quero ser projetista. E aí eu terminei o meu colegial, né, com o incentivo de fazer estágio na Petrobras de Cubatão. Caramba, que legal. E eu falei, legal, fazer estágio na Petrobras. A Petrobras na época, não falar de data, né, mas na época, você não era efetivado. Então, o que eu fiz? Eu fiz o estágio e quando eu cheguei na minha sala, tinha 35 desenhistas na sala, né, na Petrobras de Cubatão, e o estagiário, o que ele fazia? Tinha um desenho, ele corrigia a folha vegetal com um nanquim, com uma gilete. Esse era o meu trabalho. Caramba! Falei, eu vim para cá para fazer isso, então... e aí que eu falo de novo, né? Toda vez que você tiver uma oportunidade, escute o seu coordenador, o seu superior. Por quê? Porque vai te ajudar. Sim. Se ele pede o tempo para te dar um conselho, escuta. Nós temos uma boca e os ouvidos. Com certeza. Tem que escutar. Ele falou, Pedro, você não acha, cara, que você poderia estar numa área melhor na sua aptidão? Então, ir para o Porto. Você é uma pessoa avantajada, tem uma pessoa de postura. O Porto é um monte de trabalho e você quer emoção. Aqui é muito parado. Falei, bom, legal. E eu fiquei com isso na cabeça. E assim, né, eu falo, a pessoa tem que pensar, sonhar e fazer. Sim. Que eu falo muito, né, nas minhas aulas. Conhecimento, habilidade e atitude. Tem que ter os três. E aí eu falei, meu estágio era da manhã e até as 4 da tarde. Falei, e à noite o que eu vou fazer? Não estava mais estudando, estava ocioso. Comecei a procurar trabalho à noite. Consegui numa transportadora, das 22 às 6 da manhã, como ajudante, para tirar grade de caminhão, colocar lona. Eu comecei a trabalhar das 22 às 6 da manhã e no estágio das 8 às 4 da tarde. E aí? Dormia quando? Eu dormia, cara. E assim, tem outro detalhe, né? Eu tava para casar. Então, eu falei, poxa, eu tenho que ter recurso para casar. Meu pai, ele tem todo o esforço, mas era limitado para poder trabalhar com recurso. Então, comecei a fazer os dois. Então, eu fazia do meu estágio,
chegava em casa 5 horas da tarde, eu dormia das 6 até as 9, 9h30 eu levantava e ia para o outro serviço. Eu chegava em casa, 6 horas da manhã, tomava um banho, passava o ônibus da Petrobras para o estádio. Caramba. E qual era a tua idade? Na época eu estava com 21, 22. E assim, é uma vida interessante porque é você contra você mesmo. Não tem, não, eu sou coitado, não, trabalha. O trabalho devolve, não tem. Se você trabalha, você vai ter retorno. E o propósito de vida, ajudar, e ajudava em casa, fazia todo o processo. O que aconteceu? Um belo dia, eu cheguei tão cansado na Petrobras e falei pro meu coordenador, olha, eu tô cansado porque eu trabalho à noite. Ele, trabalhando à noite? Tu tá doido? Eu falei, eu preciso casar, eu preciso ter um processo, eu preciso ter vida. Ele falou, não dá, faz o seguinte, eu vou assinar teu estágio, cumpre as horas, mas fica num só. Só que aconteceu, quando você é ajudante, vou falando por mim, tá? O que eu percebi, minha sensibilidade, você é invisível. Você não ameaça ninguém, todo mundo te ensina, você tem a oportunidade de aprender. Basta você querer, porque você é ajudante. Sim. E aí, nessa empresa, eu aprendi a tirar o lona de caminhão, carreta bobineira, tirar bobina, berço metálico. Todo esse processo eu aprendi. Só que aí, eu falei, bom, não vou conseguir seguir como desenhista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou me especializar no que eu estou fazendo. Foi onde eu comecei a procurar serviço de dia. Por quê? Serviço à noite, turno fixo, não é bom para ninguém. Mas é claro que não. Até hoje eu tenho um problema quando eu escuto o carro do gás passando. Na época era pintinho por garrafa, olha lá. Sim. Eu não conseguia dormir porque eu trabalhava à noite. Então o que acontece? Nesta empresa que eu estava, eu comecei a procurar serviço durante o dia. E aí o projetista, falei, vou procurar o que aparecer, eu pego. E nesse processo eu consegui, na Alemoa, como fala hoje, né? Às vezes não sabe o nome. Sim. Numa empresa chamada Caravel, tá precisando de conferente. Grande Caravel. Caravel, escola. Só que o conferente, quando eu entrei, você tinha que conferir os sacos de café, sacos de açúcar, que você colocava no container. Eu nem sabia que era um container na época, eu não sabia nada. Só sabia a parte do caminhão. E aí, só que o conferente, ele além de conferir, ele carregava o saco na cabeça. Você pegava um saco de café, 60 quilos, põe na cabeça. 50 quilos? 60 quilos de café. E o saco do café, quando você pega, ele não tem uma forma, ele é mole. Então, a forma é na sua mão. Então, ficou a mão na carne viva, o pescoço ficou um tempo doendo. Mas você conferia e você também batia saco. Você fala, não bater. Num container de 20 pés, vão 320 sacas. Nossa. E eles falam, não, é um terno, mas são 5 pessoas. Ficam 2 em cima e 3 embaixo correndo, enchendo o container. E aí foi uma escola, eu comecei a trabalhar como conferente, eu fiz bem pesado, muito pesado, que eu fazia saco de café, saco de pimenta, tambores de suco de laranja. Sim. Então, era um trabalho muito pesado, mas o clima era bom, você conseguia aprender. E nesse processo, o que eu falo, né? Quando você tem uma graduação que você vai para uma área operacional, a sua mente abre e você começa a ver outras possibilidades. E eu comecei a olhar muito sobre o armazém, que eles recebiam muitas cargas, tinha um conferente muito bom, que era o Antônio Leite. Sim. Muita gente boa, me explicou muita coisa. Meu irmãozão mesmo, o Jorge. E eles começaram a explicar para mim como é que era o armazém. Eu, como projetista, me adaptei rápido. E eu comecei a entrar no armazém para desenvolver esse processo de consolidação de cargas. O que é uma carga que vai no container open top, no flat rack, temperatura do reefer, container insulado? Caramba, com os famosos clip-on, né? Exatamente. Eu trabalhei muito tempo fazendo manutenção desses equipamentos. Lá na Santos Brasil. E aí o que acontece? Nesse processo, eu comecei a entender sobre armazém. Então, olha só, já mudou o cenário. Já não estou mais como conferente saqueiro. Já fui para o armazém. Sim. E do armazém, eu comecei a migrar dentro do terminal. Fui para o pátio, visitar navio. Então, eu comecei a entrar na área do porto, de uma certa forma. Eu ia para o antigo Tecom, descarregar embarque de navio de container, né? Acompanhar. Sim. Então, você tinha uma bermudinha, a mochila e aquela caneta Bic que escreve na chuva. Então, ia nas duas margens. Até é bem interessante falar, porque nós não tínhamos terminais como tinha hoje, né? Tem janela, armazenagem, era tudo embarque direto. Então, eu ia costar de madrugada, esperar o container embarcar. Então, tem todo um processo. E naquela época, uma operação demorava dias e dias, né? Exato. Um navio, é interessante esse comentário. Um navio, na época, eu lembro que a gente ficava uma semana esperando, porque chovia, não tinha o que fazer. Tinha que parar.
E aí você vê hoje os terminais, tem a sua demanda de KPI de 100 contêineres por hora. Pois é. Então, é uma demanda muito interessante. E aí, eu fiquei na Caravel, só que assim, de novo, né? Quando você vai para aprender, a sua mente está aberta. Eu estou na Caravel, fiz todos os processos, passei para a parte de faturamento, conferência, armazém. A Caravel era do grupo Cito Fischer. Uhum. Eles abriram um terminal em Jundiaí. Só que acontecia, no terminal de Jundiaí, tinha a ferrovia, que vinha os vagões para a Caravel da Lemoa. Só que, quando eles mandavam o vagão para cá, com os contêineres, as pessoas do interior, naquela época, não sabiam o que era a margem de esquerda. Sim. E os contêineres vinham para Caravel, que tinha que ir para o Tecom, para Santos do Brasil. Uhum. E tinha que descarregar o vagão, botar no caminhão e mandar de volta. E aí, o que acontece? Na época, o gerente, né, o seu Elimar, falou, Pedro, você não quer ir para lá? Alguém quer ir para lá? Eu, opa, fui morar em Jundiaí. Na época, eu já estava casado, um filho pequeno. Aí eu falei, não, vou aumentar o salário, eu vou. Fui morar em Jundiaí. Em Jundiaí, olha só, eu trabalhei no terminal, né, portuário, transportadora, agora estou indo para o trem. Você fazia segregação das cargas lá em cima? Eu fui porque acontece, as pessoas lá em cima, eles carregavam o vagão errado. Então, tinha um navio, a composição que vai para a Libra, esses daqui. Sim. Eles misturavam tudo, não tinha essa noção. Nossa. Então, eu fui para ensinar, olha só, já no sangue, de ensinar, de treinar as pessoas naquela época. Sim. Quer ir? Frio na barriga sempre vai ter, vou. E eu fui lá explicar o que era margem direita e margem esquerda. As pessoas não sabiam que a margem direita e margem esquerda, para quem não sabe, é a saída do navio. Uhum. Então, sai no navio, margem direita Santos, esquerda Guarujá. Então, essa é a diferença. E eles não sabiam. Ouviu, né? Então, é quando o navio está saindo do Porto de Santos. Exatamente. E aí, nesse processo, eu comecei também a aprender. Porque quem ensina, aprende. Uhum. Eu aprendi o que era uma cremareira, eu aprendi o que era um vagão PPR, um vagão PGR. Eu entendi sobre como você fazer manifesto ferroviário. Eu fui ensinar, mas também fui aprender. E nesse processo, nós começamos a aumentar o volume, graças a Deus, né, de contêineres para a Baixada, de vagão. E foi criado, nessa época, se eu não me engano, salvo erro, 2000, um terminal em Cubatão chamado Rio Cubatão. Sim. Cheguei a trabalhar bastante lá também, mesmo? Fazendo manutenção de container lá. E aí, era o Rio Cubatão, era na antiga Rosipa, sim, Companhia Siderúrgica Paulista, com o joint entre a Exogan, uma empresa argentina, sim, e a Colômbia. Então, eles montaram um terminal em Cubatão para trabalhar com contêineres. E nesse processo, eu fazia toda essa ponta, né? E na época, até meu gerente direto era o José Messias, grande amigo. Ele falou, Pedrão, coordena isso aí, me chamavam de frente. Filhão, coordena aí para mim, que eu vou estar olhando aqui, mas fui na ferrovia. E eu comecei a desenvolver a ferrovia e aumentou muito o volume. E na Rio Cubatão, começou a crescer tanto que você fala, Pedro, você conhece alguém que conheça de caminhão, que conheça de terminal, queira trabalhar aqui na Rio Cubatão? Eu falei, eu. Na época eu morava na Praia Grande. Sim. Né? Estava morando em Jundiaí por questão de trabalho, mas eu morava na Praia Grande. Sim. Falei, eu vou. Eu saí, pedi demissão e fui trabalhar na Rio Cubatão. Agora, uma curiosidade, antes de você contar sobre isso. Quando o trem, ele desce, né? Sim. Você sabe que ele precisa descer a serra, né? Sim. Você falou em cremalheira, né? Isso. Como funciona esse processo de descida do trem? Eles têm toda essa dinâmica. E você tem a segurança, mas ele desce, não tem um protocolo, tem as composições, ele desce, todo o processo devagar, tem todo... Aqui não dá para falar com detalhe, porque é operação, mas tem toda uma dinâmica, ele vem para Pirassaguara e depois ele distribui. E quanto tempo para descer a serra, mais ou menos? Olha, a gente aqui tem uma detalhe de infraestrutura, que sempre é a CBPM. Então, Sim. Você tem os horários certos, por causa tem passageiros. Que então, utilizam a mesma linha, a mesma ferrovia. Então, geralmente, é do dia para o outro. Então, você tem que tomar esse cuidado. E é um dos pontos que a ferrovia sofria muito. Porque você tinha todo um processo para você carregar e, Sim. Às vezes, você não conseguia por causa disso. Daquela maneira. Então, tem todo um processo que você desce. Demora um dia e meio para você descer. Tem todo um cenário para você poder carregar. É do dia seguinte a programação, tanto para subir como para descer. Caramba, cara. É bem complicado, porque eu ficava imaginando, porque uma composição dessa, imagine o peso disso, Sim. descendo a serra, deve ser uma engenharia tremenda, né, para fazer isso acontecer, né? Exatamente. E aí, assim, é um processo que eu vim, né, para poder ajustar o cenário, no caso da Rio Cubatão, e aí aconteceu o seguinte, na Rio Cubatão, aí de novo eu migrando, eu vim para cuidar da cabotagem. Sim.
Eu não sabia o que era cabotagem. Eu fui aprender, aí tive contato com a Aliança, com a parte do Rio Doce, com os armadores que faziam cabotagem. E eu fui entender sobre nota fiscal. Cabotagem, para quem não sabe, são uma importação entre os estados do Brasil. Sim. Então você vai Santos para Manaus, Manaus para Santos, então tem as cargas específicas desses estados. Sim. Isso é mais cabotagem. E aí, nesse cenário, eu fui trabalhar na Cubatão e, olha só, era bem assim. Eu trabalhava na Cubatão, morava em Cubatão, né? E morava na Praia Grande. Sim. Então, eu saía de casa 5h30 da manhã, no primeiro ônibus. O ônibus saía da Praia Grande, Vila Margarida, ele ia na ponta da praia, passava em Cubatão, ia para Cozipa. Só para vocês terem ideia, isso que ele está explicando é como rodar a Baixada Santista inteira para conseguir chegar no local de trabalho. Né? Exato. E aí foi até uma história, né, que eu fazia muita hora extra, porque meu turno era 19, das 7 às 19, então eu dobrava. Então, poxa, quer fazer hora extra? O pessoal não vem, não, fica na cabeça, eu fico. E chegou uma época que eu e meu filho, nós falamos por camisa. Como assim? Eu saía de casa 5h30, fico até emocionado, saía às 5h30 da manhã, chegava no serviço, dobrava, chegava em casa, 1h da manhã, eu estava dormindo. Sim. Estava no berço dormindo, pequeno dormindo, eu passava e amarrava ele assim, ó. E aí ele acordava, meu pai passou aqui, nós conversávamos por camisa. Caramba! E chegou um ponto que eu falei, olha, não dá. Mesmo tendo tanta hora extra, a gente tinha as contas para pagar, né? E não dá para ficar nessa vida. Eu comecei a procurar. Emprego. Vou começar a procurar. Com 3 anos de empresa, comecei a procurar. Sim. Comecei a mandar currículo. Fui nas agências, comecei a mandar currículo. E aí, um armador italiano, sim, em São Paulo, me chamou para uma entrevista. Falei, pô, eu vou legal, vou na entrevista. E me arrumei todo, só que o detalhe da entrevista tinha que ir de terno, tinha que ir social. Operacional, não trabalho de terno. Arrumei um terno emprestado com um parente, pô, e fui para Paulista. Aqueles ternos gigantes, né, que não é teu. Assim. E aí cheguei em São Paulo na entrevista, não foi até hoje, tinha 3 pessoas na sala. A primeira pessoa, pô, você entende de container? Sabe o que é o armazém e tal? Meu, foi bem, minha praia. Na segunda pessoa, você pode viajar o Brasil inteiro? Eu falei, claro, para mim não tem problema. E beleza. A terceira pessoa, para mim, bem sério, good morning, what's your name? Aí eu olhei, cara, baixei a cabeça, o que ele tá falando? Aí ele olhou pra menina assim, aí, você não fala inglês? Eu falei, não, mas por que ele tá aqui? Aí eu falei, como assim? Não, você tem que viajar o Brasil inteiro, tem que falar com o comandante imediato, tem que falar com pessoas internamente de outros países, tem que ter inglês. Eu falei, nossa. Eu fiquei numa situação, até falo, né, a minha esposa, eu falo que é uma guerreira, uma santa, ela tem um coração enorme. Eu fiquei mal. Aí minha esposa, o que você tem? Eu falei, não, é assim mesmo. Você nunca desistiu, vai desistir agora? Eu falei, realmente, eu comecei a procurar. Só que aí, na Rio Cubatão, a minha folga era no domingo. Não tinha outro dia na semana, era domingo minha folga. Eu falei, bom, então vou procurar uma escola que tenha inglês no domingo, porque eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que sair daqui. Eu comecei a procurar, fui na Casa Blanca, Cultura Inglesa, todas as escolas de inglês que você conhece, eu fui. Sim. Ninguém dava no domingo. E aí, por isso que eu falo, a gente tem pessoas aqui em Santos que têm um coração bom. Tem um sindicato, a Fundação Setaporte, né, o Setaporte, que tinha aulas às sextas-feiras de inglês, à noite. Falei, pô, sou eu. Aí falei com o Chico, né, grande Chico, um abraço para ele, um amigão. Falei, Chico, como é que é essas aulas? É para nossos associados. Esse associado foi sou associado, então olha, só vim. Eu falei, não tem teste, só vim. Falei, pô, o que tá precisando? E aí, eu ia uma sexta-feira por mês pro inglês. Cheguei, ia no Só conseguia em uma sexta-feira? Só, por causa do turno. Quem trabalha no porto não consegue estudar, é muito difícil. Sim. Você não vai deixar teu plantão para poder estudar, não dá. E aí, numa sexta-feira, com 3 meses de curso, a professora me chama. Sr. Pedro, você pode esperar? A professora Salete, um abraço para ela, uma grande professora. Eu falei, porque o senhor está causando na minha aula. O senhor é muito agitado, o senhor pergunta tudo, mas o senhor faz de 0 a 100 em uma aula. E falta um mês inteiro. Aí eu falei, poxa, aí eu expliquei a situação para ela, né? Ela olhou para mim assim, falou assim, você quer estudar inglês? Eu falei, eu preciso, não, cara, eu preciso. Não, aí eu expliquei do meu filho, expliquei a situação para ela, ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, domingo de manhã, eu caminho na praia. Eu vou deixar de caminhar para te ajudar. Mas vamos fazer um acordo. Primeiro domingo que você faltar, acaba as aulas. Meu amigo. Você imagina, a minha esposa, ela falou assim, tudo bem, é uma coisa sua, mas os casamentos vai ter que ir comigo. Vai com sono. Não quero ser, amanhã tem aula. Não. E a vida segue.
Eu fiz 6 meses de inglês todos os domingos. Todos os domingos. No serviço, fala que eu tinha amante. Pô, tu tem amante, cara? Pô, tu que deu nisso. Depois que eu tô nessa história de domingo de manhã, que aí, tá doido. E eu fiz 6 meses. E aí, eu falo, o trabalho devolve. Com 6 meses que eu tava fazendo inglês, uma empresa holandesa, um armador holandês, me chamou para uma entrevista. Sim. E aí, é assim, eu falo que a gente ficou emocionado, porque é tão bom você passar num teste de inglês que só quem sabe que Cara, passou. que história legal, Pedro. E aí, na época, né, o dinamarquês, o holandês, ele olhou para mim assim, né, e conversou um pouco, eu entendi o que ele falou. Pode até falar, com certeza é Ned Lloyd, né? Ned Lloyd. Que legal. E aí, eu fiz um teste, uma redação, teve um bate-papo e passei. Eu fiquei tão aliviado, mas aí vem o melhor. Quem trabalha no terminal, você tem uns benefícios, mas tem uns benefícios limitados. O armador, naquela época, início de Brasil, né, eu estava aqui começando, eu fui para o RH para poder entender como é que é a minha admissão. E aí, na época, falou assim, olha, Pedro, vou te explicar como é que é aqui na empresa. Você vai ter 13º, 14º, 15º. Você tem faculdade? Eu falei, não tive tempo. Nós vamos ajudar a pagar essa faculdade. Que legal. Aí eu fiquei em transe, falei assim, olha, e outra coisa, todas as horas extras são a 100%. Todas as horas extras. E se você passar das 8, tem táxi para levar em casa. Que coisa. Para quem batia saco, hein? Exatamente. Caramba, exatamente. Aí eu legal. falei, não, foi para assim, até riu. Eu falei assim, ó, não precisa falar o salário. Não precisa. Você está me ajudando na minha carreira. E aí eu entrei, na época, né, na empresa, ela Ned Lloyd, né, mas era para Mercosul-Line. Sim. Cuidar de cabotagem. Que legal. Então eles queriam uma pessoa que conhecesse de armazém, de caminhão, de trem. Sim. Para fazer o multimodal já naquela época, né? Exatamente. E aí eu falei assim, bom, isso aí foi, só que é o seguinte, você vai ter que viajar. Aonde tiver um problema com container, você vai viajar para entender o cliente, para ajudar o cliente, porque você é treinado para isso. Só que você vai estudar. E aí foi onde eu comecei a fazer faculdade, na Unimonte, graças a Deus, né? Na Você Unimonte, fez o quê? Eu fiz administração. Certo. Com ênfase em nada, geral. E a vida ensina, né? Os meus professores, todos eles eram militares do Exército. Então, o professor Prandandó, um grande amigo, o Elias, o pessoal... O Elias não é no Exército, mas tinha outros professores que eram militares. E foi uma demanda tão grande porque que tá. Quando você vai para a faculdade cedo, você estuda com uma demanda. Quando você vai para a faculdade, depois que você trabalhou, você fez a pé um caminho reverso. A tua visão é totalmente diferente e a valorização do que você está aprendendo também, né? Exato. E aí é interessante que os professores, eles sabiam que eu viajava pela Ned Lloyd. E era assim, era até interessante que eu lembro que eu estava em Manaus, fazendo prova por fax. Você nem precisava saber o que é fax. E eu fazia a prova e mandava para a faculdade. E o professor Pedro, como um trabalho, e assim, foram me ajudando, foram crescendo, foram desenvolvendo. E eu sei que com esse processo, né, de visitar cliente, eu conheci Manaus, Fortaleza, fui até Mossoró, onde tem o sal, tem a melancia quadrada, tem o melão. Estive lá na semana passada. É mesmo? Em Mossoró, acompanhando o pessoal preparativo para a safra do melão. Que legal, eu tive. Que, inclusive, no Mossoró não sabia que é a cidade onde Lampião nasceu, né? Lá. Sim. Quente, né? Pense numa terra quente, né? Minha nossa. E eu fiquei lá, né, em Mossoró, depois eu fui para Paranaguá, eu fiquei morando no Camboa. No Camboa. Né? Na época ainda era resort, né? Exatamente, Camboa. Depois eu fui para Bituba, depois Itajaí. Então, assim, aonde tinha um cliente que tinha um container, eu tinha que ir junto com o comercial para desenvolver. Tivemos em Curitiba, tinha Electrolux, tinha vários clientes. Então, você fazia o porta a porta. Então, assim, foi muito legal o processo, foi bem, só que aí começaram as mudanças. A Ned Lloyd, ela era muito boa no mercado, desenvolveu muitos processos. É uma empresa fenomenal, porque eu sempre plano de carreira. E por ser tão boa, ela foi comprada por um armador dinamarquês. Sim. E aí você começa a entender algumas coisas. Por exemplo, quando eu fiz a minha faculdade, o meu TCC foi sobre o impacto da fusão entre culturas. E eu comecei a entender como o holandês pensa, como o dinamarquês pensa, como o brasileiro pensa. Eu comecei a entender os processos da empresa. E aí, quando esse armador dinamarquês comprou, nós perdemos alguns benefícios, ganhamos outros, e se mudou o processo. O que você tinha plano de carreira tem que se aplicar para as vagas. Então, mudou todo o cenário. E aí, nesse processo,
meu gerente me chamou, né, na época, né, Paulo Gomes, um abraço pro Paulo. Pedro, você tem que se desenvolver, nós estamos criando um novo cenário e nós vamos criar um pacote para desenvolver projetos no Brasil em containers vazios. Você vai ser transferido no terminal da Brasmar, que era um braço do terminal do armador dinamarquês, que fazia containers vazios. Uhum. Então, eu fui para desenvolver. Que legal. Então, trabalhou na Brasmar também, na Lemoa ali. Sim. E aí, só que eu fui para Brasmar para cuidar de Santos, Itajaí, Paranaguá e Rio Grande. Fazer o desenvolvimento de containers vazios do multimodal. E aconteceu uma coisa interessante, que quando eu fui para o terminal, para fazer a gestão do terminal, imagina só, na Mercosul, eu passei pelo jurídico, porque o jurídico tinha que fazer processo de cabotagem, tem a CTAC, né, Conhecimento do Transporte do Marítimo, e eu tinha que ajustar os PGRs, Planejamento de Risco, para eletrônicos. Então, o advogado, ele é muito bom nesse processo. Todo mundo conhece advogado no início, não depois. Depois é pesado, mas no início eles são bons para você poder entender do processo e amarrar os contratos. Eu fiquei junto com os advogados um bom tempo aprendendo com eles e também ensinando sobre operações. E nesse cenário, você ficava trabalhando de gravata, um ambiente tipo esse aqui, tranquilo. E quando eu fui para o Brasmar, terminal, depósito de vazio é na lama, é galocha. E assim, foi um outro cenário porque foi uma demanda diferente, porque na Mercosul, no escritório, eu trabalhava com pessoas e eu tinha pessoas acima de mim. E eu não tinha pessoas abaixo de mim na hierarquia, tinha muito poucas. Na Brasmar, eu tive 120 pessoas abaixo de mim. Então, tinha operadores. E tem até um processo que, assim, eu tive que me reinventar. Você chegou a trabalhar com o Rafael Gonzalez lá? Não, ele tinha acabado de sair. Ah, é? O meu gerente foi primeiro foi o Max Schultz. Sim. Depois o Buiu, né? Buiu, sim. Buiu tá lá em Itajaí, né? Itajaí, tá lá. E assim, aí eu fiquei no terminal, né? Junto com o Max. E o que acontece? Gestão não tem como você improvisar. Você tem que ter, você tem que aprender. Sim. E eu falei, bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou, de novo, correr atrás. Tinha faculdade, mas para o que eu estava fazendo não estava servindo, porque tinha que ter gestão. Eu fui na faculdade aqui em Santos e fui fazer pós-graduação em gestão portuária. Legal. Terças e quintas. Comecei a fazer, foi muito legal, só que na terceira semana eu percebi que não ia ter cálculo na grade. E terminal trabalha com cálculo. Uhum. Tudo é cálculo. Diesel, máquina, reposição de peça, hora extra. E não tinha cálculo. Eu falei, pô, e agora o que eu vou fazer? Eu comecei a procurar, eu consegui uma pós aos sábados, das 8 às 6 da tarde. Caramba. Contador em finanças. Falar com o contador, aprender a EBITDA, fazer resumir, fazer os processos da contabilidade. Falei para minha esposa, olha, vou precisar de você, porque eu vou para um desafio novo, eu preciso entender do processo, eu preciso estudar e preciso cuidar de vocês. E a minha esposa, né, porque tinha 2 filhos pequenos já, né, Murilo e a Manuela, e até passar um abraço para eles, né. E também tem o Murilo também. E aí o que acontece? Eu comecei a cuidar de pessoas. Então, eu terminei as 2 pós-graduações junto, TCC, nossa, loucura. Eu cuidei das pós-graduações, eu terminei. Você fez 2 ao mesmo tempo? 2 ao mesmo tempo. Caramba, Pedro. E assim, 2 ao mesmo tempo, e meus gestores me cobravam muito resultado do dia a dia. Tanto que os coordenadores, não é uma rixa, mas existe um processo que tinha muito ruído na comunicação. Então, além de fazer as pós-graduações terça e no sábado, domingo eu escolhi um coordenador para trabalhar comigo, para ele entender o que o gerente fazia, o que o gestor fazia na operação, para ele poder entender, atender oficina, girar lavador, para entender o processo inteiro do depósito de vazio. E entender que quem está do lado de cá tem que ser um facilitador. Sim. Não pode ser um ditador. Então você tem que pedir. Quanto mais alto, mais humilde tem que ser. Você não pode impor nada para ninguém, porque são funcionários. E eu consegui treinar meu amigo Ederson, coordenador hoje. Sim. O Ederson tem pessoas que estão em outras empresas, mas para mim foi uma passagem muito boa. E nesse processo, terminei a aposta, todo feliz, pô, legal, o que eu vou fazer agora? Bom, vamos tentar guardar mais, né? A dinâmica estava crescendo. De repente, o seu Miller, o dono lá da Marquês da Mesc, né? Ele faleceu. E aqui no Brasil, nós tínhamos as empresas do grupo no mesmo local. Tinha a Mercosul, a Danco, a Safmarine, a Mercosul Line, a Maersk no mesmo local. Sim. Era dividido.
E aí, com essa divisão, com ele fazimento, as empresas saíram do mesmo local, foram para locais diferentes. E aí gerou um impasse, por quê? A Brasmar, ela fazia contêineres vazios. Sim. E a PM Terminals, era terminal também, Inland, os dois eram terrestres. Falou, vamos fazer o seguinte, não dá para ficar os dois no mesmo país com a mesma função. Então vamos fazer o seguinte, vamos otimizar. Todo mundo que está na Brasmar vai passar para a PM Terminals. E aí começou um conflito, por quê? Que era no BTP aqui em Santos, que era o antigo lixão, né? Que era o BTP. Tem o CTO em Fortaleza e tinha a BTP lá em Itajaí. Porto Itajaí, né? O terminal Itajaí. Isso, Porto Itajaí, sim. A E aí, IPM Itajaí, né? a PM Itajaí. E aí o que acontece? Nesse cenário, as pessoas que estavam na Brasmar acima de 10 anos, quem mesmo fala também, foi demitida. Caramba. Aí o que eu falo, né? Que eu aprendi na aula, que eu aprendi na pós-graduação de finanças. Não tenham só uma fonte de renda, não façam isso. O armador é bom, legal, mas você é um funcionário, a empresa não é sua. Teus boletos vão chegar de qualquer jeito. Sim. E aí eu tomei um choque, eu fiquei... não digo depressão, porque a minha esposa assim, ela é uma amiga, é mãe, ela é, nossa, muito boa, que amo ela de todos os jeitos. Ela me deu uma força enorme, falou, olha, não, você foi guerreiro, pô, você tá, só que assim, você tá no armador, você tem carro, telefone, mas é tudo dele. Te tiraram tudo, você fez o que eu vou fazer? Eu fiquei sem chão, aí você vai pro mercado de trabalho, procurar vaga, você ganhava bem, ninguém fala, pô, tu vai querer ganhar isso? Não, eu preciso trabalhar. Eu fui saqueiro, pra mim qualquer coisa tá bom. Não pode. E quanto tempo você ficou desempregado? Olha, eu fiquei 3 meses. Sim. 3 meses. Porque você, lógico, tinha seguro-desemprego, né? Mas chega um ponto que você não consegue se posicionar no mercado. Você vai nas empresas, a pessoa fala, pô, tu vai ser gerente aí, eu tomei meu lugar. E aí eu fiquei assim, né? E aí eu fiquei em casa. E foi quando eu estava em casa, o Chico, Setaporte, né? Sim. Nós conversando, ele me ligou, Pedro, tu não procurou nada? Como é que tá? Eu falei, olha, não tá. E aí tem o professor Bis, que já tá, Deus já levou ele, né? Ele tá num bom lugar. Mas o Chico fala, conversa com o professor Bis. E aí o professor Bis, não sei, eu tenho muita emoção com ele, porque eu lembro, ele é um senhor muito bom. Ele falou assim, Pedrão, vem na sala aqui, vamos tomar um café comigo. Aí falou assim, olha, nós estamos criando a Fundação Setaporte, nós vamos dar aula técnica para as pessoas carentes aqui de Santos. E você quer dar aula do quê? Aí eu falei, como assim? Ele, não. Eu falei, olha, eu nunca dei aula. Eu dei treinamento nas empresas, mas a aula é diferente. Ele, não, escolhe aqui. Aí que eu falo que Deus existe. Ele me deu as apostilas para me escolher. E na primeira apostila estava lá, o Dia do Contêiner Vazio. Que legal, caramba. Aí eu falei, ele olhou para mim assim, porque eu tô emocionado. Ele falou, você quer falar sobre isso? Não tem ninguém que quer falar sobre isso aqui, sobre contêiner vazio. Eu falei, pô, então sou eu. Eu comecei a dar aula, eu fui um dos melhores professores da turma. O Chico falou, pô, mas você falou que não sabia dar aula, Pedro, era a tua aula. E por quê? Porque quando eu tive 3 faculdades, então eu fui muito tempo aluno. E eu sei o que o aluno precisa. Eu sei como é que é o lado. Ou seja, era a porta que precisava abrir para você, para tua carreira hoje. Exato. Né? O que você vive hoje, né? Exatamente. E aí eu comecei a dar essas aulas, né? E o que foi interessante foi que você tem que acreditar no teu potencial. Quando você tem um sonho, tem que ter propósito. Dinheiro é uma recompensa, vem, mas o propósito. E eu sempre tive o propósito de ajudar as pessoas, sempre, ajudar as pessoas. Porque meu pai ajudava, minha mãe ajudava, então vem de berço. Eu falei, não, eu vou ajudar. E, só que aí sim, professor não ganha muito bem, tem um salário bem reduzido, né? Isso tem que mudar um dia, mas é a realidade nossa. E eu comecei a dar aula lá, falei, mas Chico, eu não vou nem cobrar. Não, a gente paga, então tem uma remuneração. Eu falei, bom, se eu der aula aqui, se eu comecei e fui bem aceito por os alunos, porque uma coisa é você numa empresa dar um treinamento, todo mundo tem que ir obrigado a te escutar, tá na empresa. Fora não, o aluno, senão ele fecha a cara, vai embora. Exatamente. E as aulas eram muito, muito humanas. Aí eu falei assim, bom, então vamos fazer o seguinte, fiz um currículo, comecei a mandar para as entidades. Eu vou mandar um currículo para lá, comecei a mandar. Aí mandei para a USP, para a FGV, fui mandando para as cidades. Com o tempo, a USP me chamou. Eu não tinha noção que era a USP. A USP, Exalc de Piracicaba. Lá, eles controlam todo o fluxo de grãos do Brasil. Eles alimentam o globo rural. Fez todo um processo lá, muito legal o trabalho deles. E eles queriam uma pessoa para dar uma palestra sobre contêiner, por quê? Naquela época, se eu não me engano, salvo eu aí, era 2000, 2013, 2014, o clima estava mudando. Então, muitas cargas que eram granéis estavam mudando para container.
Só que eles queriam entender como é que eram os custos, porque era muito custo. Avaria, custo de demolition detention, eles estavam assustados, os agricultores. Sim. E queria ter uma palestra. E como eu não sabia, me chamaram. Eu fui. Eu falei, pô, eu vou. Aí fui. Comecei a dar a palestra. Foi muito legal porque eu não tinha noção da importância que é esse assunto. Pois é. Assim, é muito legal. E não tinha essa grade na academia. Então... Inclusive, hoje, a Parallax, você dá treinamento exclusivo para essa parte de demurrage detention, não é isso? Exato. Cara, sensacional. Hoje. Então, você vai contar essa história em detalhes, pessoal, mas a gente vai fazer só uma pequena pausa para a gente poder apresentar os nossos patrocinadores e apoiadores que fazem esse podcast acontecer. Aguarda aí, é rapidinho, a gente já volta, tá ok? Até mais. A Kairos foi um sonho realizado quando eu e minha esposa resolvemos fundar a empresa no ano de 2011. Ele tinha o conhecimento na parte de caminhões, de transporte, e eu administrativo. Tinha recém-formado, eu fiz administração no Paraná. Com muita fé, coragem, e acreditamos no projeto. E hoje já estamos aqui há 13 anos. O meu forte mesmo é a parte financeira, mas a gente acaba acompanhando, né? Acompanha as compras de caminhões ou troca de veículos, manutenção. O transporte sempre esteve na minha família, tá? Na época do meu pai, quando eu era criança, meu pai sempre teve caminhão, transporte. Nós atuamos no transporte de containers, importação e exportação. Também atuamos com entregas dentro do território brasileiro, em carretas Sider e baú. Atuamos com serviço de terminais de containers, para stacking de containers cheios. Trabalhamos com armazenagem de cargas em geral. E estamos de volta! Vocês que curtiram aí, viram os nossos patrocinadores e apoiadores, apenas empresas da mais alta qualidade, empresas de confiança. Mas estamos aqui com Pedro Cruz, que ele estava contando, começou desde bater saca de café, Sim. até chegou a ser professor na USP. Sim. Conta detalhes dessa história pra gente. É interessante porque passa um filme, né, na nossa cabeça, porque tudo é questão de você ter um propósito. E todas as vezes que meu pai falava comigo, filho, se você estiver falando de dificuldade, chora no banheiro para ninguém ver. Não chora na frente de ninguém. Vai no banheiro e chora, porque a gente tem que chorar, o homem também chora, mas não deixe ninguém a pessoa você chorar. E muitas vezes, eu falei, né, eu fui saqueiro, armazém, você foi percebendo que eu fui fazendo um caminho a pé. Primeiro eu passei pela ferrovia, transportadora, saqueiro, agora fui para dar treinamentos. E só que aí acontece o seguinte, eu comecei, tirei nota fiscal, né, para poder, que as faculdades pedem para você emitir nota, só que quem é PJ tem um vai e vem muito grande, você não consegue ter linear. Então você passa alguns perrengues, porque esse momento tem cliente que você vai fazer, o boleto vai chegar, o boleto é certeza que vai chegar, mas você não tem. Então eu comecei a divulgar meu trabalho de treinamento. Eu fui dar treinamento na Ciesp, na Fiesp, na Imapó, na Fundação. Aonde tinha uma oportunidade, eu estava dando treinamento. Que legal. Tá? Por essas entidades. E aí que eu percebi, poxa, eu não vou conseguir me manter. Eu não vou conseguir manter minha família dessa forma. Eu não vou conseguir manter minha família se eu não tiver uma renda fixa todo mês. E o que acontece nesse processo, lógico, né? Você vai começar a aparecer trabalhos bons. Por exemplo, eu construí o débito evadido da Libra, em 87. Eu fiquei muito tempo trabalhando com a Facina, César Facina. Um abraço para eles, muito gente boa. Estruturei a parte comercial, a parte de desenvolvimento de processo, porque o comercial não é só mandar uma proposta, tem que entender o que está se escrevendo, dados dos valores. Então, fiquei um tempo com eles. Só que acontece o seguinte, mesmo assim, você precisa ter uma receita boa
Porque você trabalha de freelance, é legal, mas você se desgasta muito. E aí, nesse processo, o meu filho passou na Faculdade Federal, precisava morar em Santa Catarina, está lá até hoje. Hoje ele é engenheiro mecatrônico, meu orgulho. Que legal. É engenheiro mecatrônico. O Murilo. Murilo. Ah, legal. E aí, o que acontece? Eu falei, bom, agora eu vou ter que procurar, não parei de dar treinamento, mas eu vou ter que procurar uma coisa fixa. Tem que voltar para o CLT. E aí, nesse meio tempo, um armador chinês Sim. me chamou para eu poder trabalhar. Eu falei, bom, não vai interferir nos meus treinamentos, não vai interferir nas minhas aulas, e eu vou fazer, né? Eu vou fazer o que tem que fazer. Eu comecei a cuidar da ferrovia, nesse armador chinês, e o interessante foi que eu comecei a trabalhar lá, chegou a pandemia. E eu trabalho em São Paulo, né? Então eu dava treino no final de semana, e na pandemia, é até um fato, assim, a pandemia trouxe coisas boas e coisas não boas, né? Mas eu comecei a perder muitos amigos meus por depressão. Sim. Você ficou em casa, mas você ia fazer o que em casa? Você tinha uma gama de trabalho que você fazia em 6 horas. E o restante do dia, você fazia o que em casa? Você não ia para lugar nenhum. Falei com a minha esposa, vamos fazer o seguinte. Os treinamentos meus eu dou, mas eu não vou mais cobrar. Ela, como assim? Eu falei, não. Final de semana, pode falar. Eu fico até emocionado, cara. Todo mundo que precisar, eu vou dar aula domingo. Quiser falar sobre containers, quiser falar sobre processos, eu vou dar treinamento para as pessoas se manterem vivas. Online, você dava os treinamentos? Online. E aí, para minha surpresa, poxa, eu dei treinamento na USP, né, na FGV, na ESAGS, né, aqui em Santos, mas era presencial. Foram presenciais, né, na Fundação Presencial também. Só que o online, o que aconteceu? Eu comecei, tem um link, você convida as pessoas e põe. Fazia live. Live. E aí, o que acontece? Começou a ter pessoas de vários estados. Era online, gratuito. Então, vinha pessoa de Manaus, de Fortaleza. E foi na época do boom, que todo mundo Exatamente. saiu para fazer treinamento, né? Tudo quanto é tipo. Exatamente. E aí, nesse cenário, eu tive alguns professores também me ajudaram no começo, né? E o que eu percebi? Que o treinamento era muito bom, porque numa sala, eu colocava todo o ecossistema. Então, tinha armador na mesma sala, tinha fiscal da Receita na mesma sala, tinha até ANTAC nas aulas. Caramba. E todos debatiam do mesmo assunto, num ponto em comum. O que eu olhei? Falei, poxa... E aí eu falo muito daquela parte do Homem de Filme, do Homem de Ferro, né? Que ele olha assim e monta um cenário inteiro. Eu consegui enxergar, eu coloquei todo mundo numa sala, sem as pessoas brigarem por um bom comum. Eu vi. Isso é poder do acadêmico e do corporativo juntos. Sim. E eu comecei e falei, poxa, que legal. Eu vou, então, começar a dar essas aulas. E as pessoas começaram a vir. Quando a pandemia terminou, eu falei para minha esposa, poxa, é legal. Ela, pô, mas você vai fazer? Eu falei, vou continuar. E aí as pessoas começaram a falar, Pedro, cobra. Pô, eu quero fazer, mas não quero gratuito. Porque você ajuda as pessoas. E lógico, né? A gente tem que falar que, assim, o propósito de ajudar é ajudar sem querer nada em troca. Sim. Então, ajudar por ajudar. E eu comecei a dar treinamento e o que aconteceu? Quando eu percebi, tá dando aula para 4 países e 16 estados. Caramba. Tinha gente do agro, tinha gente do armador, tinha gente da transportadora, tinha de todos os lugares. E eu comecei a ver que era um bom propósito. Só que aí eu falei, bom, agora eu vou começar a cobrar, porque faz sentido. Eu comecei a cobrar e teve um processo que eu falei para minha esposa, o processo de treinamento, o recurso que vem, o dinheiro que vem, lógico, vamos nos manter, é uma fonte de renda extra, mas não é a proposta de dinheiro. E teve outros casos, né, que pessoas que queriam fazer o curso, estavam desempregadas, e não tinha como pagar. E esse senhor, até lembro hoje, né? Estava comentando com a minha esposa, né? Outro dia, que ele chegou para mim, Pedro, eu quero fazer seu curso, eu sei que é bom, me falaram que é bom, eu vim por indicação, mas eu não consigo pagar. O senhor faz em 10 vezes a quantia? Eu falei, faço. Só que quando eu falei faço, eu falei, poxa, é meu propósito de ajudar as pessoas. Porque é uma pessoa que precisa, você não vai sair rasgando dinheiro. Sim. Mas quem dá aula para 30, dá aula para 31. Sim. Eu falei para ele, tá bom, no dia da aula, o senhor faz um Pix, tá bom. Aí ele me ligou de manhã, né, que as horas são sábados, né, das 9 ao meio-dia. Aí ele me ligou, seu Pedro, vamos começar hoje, olha, me passa o seu Pix. Eu falei assim, olha, faz o seguinte, o senhor ganha uma bolsa 100%. Que legal. Meu amigo, esse senhor ficou calado. Aí a minha esposa, tu vai fazer eu chorar? Eu falei, não, mas o propósito é esse. Sim. E com isso, é interessante para você ver como as coisas funcionam, né? Como tem uma conexão com Deus. Esse senhor, ele veio, ele não pagou o curso, ele conseguiu um emprego,
No mês seguinte, a Ciesp me ligou. Pô, você foi indicado para ser professor aqui na Ciesp. A Ciesp são 42 regionais da São Paulo. Sim. São mais de 4 mil alunos. Você vê, eu ajudei uma pessoa... Pois é. E eu recebi 4 mil alunos. Quando você faz o bem, tudo se move para você receber o bem em troca. É sempre assim. Exatamente. É. E aí, hoje, o que acontece? Hoje, a Parallax, ela está crescendo muito. Por quê? Aí entra o detalhe da família. Quando você tem um propósito, você tem um sonho, mas sua família é a base. Então, eu falei, poxa, eu estou me afastando da família porque eu estou no Amador Chinês na semana. Final de semana eu estou viajando sozinho, dando treinamento. Não. Chamei minha esposa, meu filho, minha filha, olha, vocês vão me ajudar. A minha filha, vocês vão ver, né, os vídeos que eles fazem, ela que faz tudo. Ela faz a parte de vídeo, dá muita bronca, pai, tá errado. E o meu filho, como ele é engenheiro mecatrônico, ele faz planejamento. Certo. Ele cuida de tudo para mim, ele faz projeto, monta, desenvolve. E a minha esposa, nós temos um acordo. Ela é a diretora financeira. Tudo que ela economizar para comprar em sapato. Então, tu imagina. Ela economiza tudo. E aí... Que troca, hein? Que estratégia, hein? E aí, só que assim, o que acontece? O que eu ganhei com isso? Nós temos reuniões familiares sobre a Parallax. Quando nós tivemos há pouco tempo em Curitiba, dando treinamento para um cliente do Sul, eles vão comigo. Minha esposa fica no hotel, minha filha fica no hotel, e a gente faz reuniões lá no Sul. Viajam comigo. Onde eu vou, final de semana, pô, tá trabalhando, a família vai junto. Então, o propósito da Parallax é unir o acadêmico corporativo. E as coisas vão acontecendo. Sim. Por exemplo, hoje, eu tenho essa... O pessoal fala, como é que tu arruma tempo? Aí que eu falo, aonde você passar, absorva o que é bom. Quando eu trabalhei com os advogados, no Amador, aqui na MESC, os advogados, eles têm agenda. Não é porque ele é arrogante, porque eles se coordenam com a agenda. Então, eu absorvi isso deles. Hoje, a minha vida é uma agenda enorme. Então, eu tenho tempo para todo mundo. Por quê? Porque você tem que, às vezes, falar não. Pô, não pode. Porque não é arrogante, não, porque não dá. Eu tenho uma agenda para isso. E aí eu puxo essa experiência dos advogados, justamente para você poder entender do cenário e poder se organizar. E com isso, puxa frente para mim. Então, hoje, quando eu viajo final de semana agora, eu vou para Curitiba. Minha esposa vai junto. Eu trabalho, passeio tudo junto. Então, existe essa demanda. E as empresas, o que eu acho assim, deveriam ter essa projeção, essa prevenção. O porto nosso, o que eu falo muito nas minhas aulas, né? O Brasil precisa, de a cada 2 anos, no Porto de Santos, que bate recorde direto, mas a gente precisa de estrutura. Só que isso demanda tempo. Países lá fora têm estrutura, mas quantos anos já tem? Os países. Nós temos pouco tempo como brasileiros no nosso país. Então, tem muita coisa a se fazer. E vai se melhorar? Vai. Uma hora tem que melhorar, até porque o porto não pode crescer sem infraestrutura ao redor, né? Exatamente. A gente falou várias vezes sobre isso aqui no podcast, porque o Porto de Santos, ele cresce a cada ano, mas a infraestrutura ao redor não cresce da mesma forma, né? Isso é preocupante. Porque olha só como funciona. Nosso ecossistema, eu até estou fazendo uns vídeos, né, com a minha filha sobre esse sistema para a gente poder estar divulgando. O ecossistema portuário, ele é um elo que se um perde, todos perdem. Sim. Não tem um vilão. Cada um tem o seu cenário. Por exemplo, o armador, ele tem que sair com o navio cheio. Sim. Não pode sair com o navio vazio. Ele não pode esperar, ele tem uma rotação. Se ele ficar um tempo aqui, perde Paranaguá, perde Itajaí, ele vai perdendo espaço. Sim. Ele tem que fazer a locação de alguma forma, porque vai para outros países. Da mesma forma, os terminais portuários. O terminal portuário, eles têm janela para poder se programar. Pô, mas por que se programar? Porque tem o RTG, que faz o plano do navio, e se você não vai, aquele espaço, você tem que tirar com a máquina, que é a Whitstacker. A Whitstacker, ela gasta 20 kg por hora. Tudo isso? A RTG também. Então, você tem custo. Mas o terminal cobra caro. Ele tem muito custo. Tem funcionários. E aí você tem essa demanda. A transportadora, o que ela faz? Ela tem que transportar o container. E aí não tem janela. Como é que eu faço? Então, se você não tem estrutura, todo mundo sofre. Então, vamos apontar quem? Vamos apontar a ANTAC? A ANTAC é o fiscal. Então, nós temos que ter uma estrutura para que se pense lá na origem. O terminal está sucateado. É o que nós temos. Se você tem um limão, faz a limonada. Eu não posso ficar chorando que está tudo errado. Eu tenho que arrumar uma solução. Tem que ter um comitê de crise, eu tenho que procurar o acadêmico. Por exemplo, a minha aluna está na Grécia, ela está fazendo um pós-doutorado em Porto. Ela falou que lá as faculdades são convidadas para ir para os terminais fazer pesquisa. Isso aqui não existe. Então, assim, você fala, mas por que você está fazendo isso? Porque eles são bonzinhos? Estão muito tempo fazendo isso.
Vai chegar uma hora que quem... não falo muito de política, né? Mas o presidente da vez, a pasta da vez, vai ter que olhar isso. Se é A, se é B, se é amarelo, se é verde, se é azul. Nós somos brasileiros. Alguém vai ter que chegar uma hora e falar, pô, chega. Alguém tem que pôr a mão e fazer. Porque, o que eu falo, o que eu vejo hoje, olhando esse lado, né, das pastas dos presidentes, o cobertor é curto. Uhum. Totalmente curto. Puxa pra cabeça, o prédio descobre, e a culpa dele, não, é curto. Então, a gente precisa de toda essa demanda entre o acadêmico e o corporativo. E eu faço isso nos meus treinamentos na Parallax. Hoje, o que eu faço? Os meus treinamentos são ao vivo. Eu não gravo aulas. Uhum. Tem até uma história interessante de um primeiro sargento da Marinha, que ele é meu aluno já da 4ª turma. Ele fala, Pedro, vou fazer de novo. Eu falei, de novo? Ele, a sua aula é diferente porque é ao vivo. São pessoas diferentes. Então, você tem que perguntar coisas que eu não sei ainda. E as pessoas perguntam. Então, imagina só, nós estávamos com uma sala, tinha um francês, um colombiano, um pessoal de Manaus e pessoas de áreas diferentes na mesma sala. Então, por exemplo, o armador, ele vai embora, deixa minha carga no chão. O armador estava na sala, ele, posso falar? Claro. O navio vai embora vazio. Pode esperar. Aí tem o pessoal do trem. Pô, mas o trem não chegou. Pô, mas não chegou? Eu não posso esperar. Mas você é culpado. Se você não tem container, eu vou para outro país. Nós somos, no Brasil, 2% do mundo em transporte marítimo. 2%. É Sim. quase nada. Uhum. Então, o armador vem para cá, ele tá, vamos dizer, empreendedorismo. Está investindo no Brasil. Então, precisamos de retaguarda para receber os containers. Retaguarda, nós precisamos de mais ação e pouco papo. Sim, isso é verdade. Com certeza. Agora, você falou sobre isso, você falou principalmente em estudar, principalmente o quanto é importante hoje universidade e tal, e até baseado nisso, com certeza você já leu muitos livros, né? Nós temos um quadro que é o Papo de Convés, onde o convidado indica um livro que foi importante na vida dele, e a gente oferece esse livro para quem está acompanhando, para ele poder comprar através do nosso parceiro da Amazon. Legal. Você tem algum livro assim que você gostaria de indicar? Olha, se eu não me engano, eu estou lendo um que é muito bom, Essencialista. Sim. É um livro que, poxa, ele é muito que nós estamos falando, né? Porque você chega numa idade que você está numa empresa, por você ter idade, ter experiência, você sabe tudo. Uhum. Mas é um risco enorme. E esse livro fala isso. Você tem que ser o que é essencial para você. Sim. Você tem uma função, às vezes, numa empresa que você sabe, por exemplo, no meu caso, eu converso com o jurídico, eu converso com o fiscal, eu converso com o comercial, eu converso com todo mundo, porque o projeto multimodal, ele faz esse processo inteiro. Sim. Só que aí você tem seu job description, você tem a sua função para fazer. Meu trabalho é esse. Quando você faz tudo, você não faz o seu. Muito bom. E esse livro te explica isso. Você tem que ter tempo com a família, você tem que ter tempo com o processo. Eu estava, semana passada, conversando com um amigo meu, que ele falou, poxa, estava numa reunião, foi essa semana, uma reunião, e estava online, conversando e tal, e o pai dele passou, pô, filho, precisava falar com você. Ele falou, pai, daqui a pouco eu falo com o senhor. O pai dele morreu. Caramba. Então, ele falou, pô, até hoje eu não me conformo com isso. Então, esse livro, ele tem muito isso, de você fazer o que é essencial na sua vida. Às vezes você tem, vamos fazer uma parte do livro que eu li, você tem vários projetos 100% no dia. Você faz 99% e não faz o seu. Uhum. E você é cobrado pelo seu. E você É não verdade. faz. Então, esse livro é muito bom. Muito bom. Então, você que está acompanhando aí, segue a dica aí, o essencialismo, né? Sim. Tá aí, então agora você está vendo na sua tela um QR Code que você pode usar para comprar esse livro com super desconto do Sem Calado na Amazon, tá ok? Que Então, legal. ó, aproveita a dica aí, hein? Muito bom. E dando sequência agora nos nossos quadros, alguma história engraçada que você se lembre da tua trajetória para contar pra gente? Tem várias histórias. Olha, teve uma história, assim, foi um fato bem interessante. Eu estava na Rio Cubatão, estava no comecinho lá da Rio Cubatão. E nós estávamos, porque a Rio Cubatão, para quem não conhece, né, não tem mais, né, ela foi fechada, ela ficava no pier, onde fosse fazer as cabotagens, e estava em greve a Cozipa. Estava tudo parado. E o pessoal daqui da Estiva estava em greve. Só que como a Cozipa era um terminal privado, eles estavam trabalhando. Sim. E aí o pessoal, pô, vamos trabalhar, estavam atracando. Só que aqui em Santos está tudo parado.
porque estava em greve geral. Sim. E lá não estava em greve. Nós estávamos todos no pier, né? Navio atracado. Vieram as barcas da estiva Eu lembro dessa com a bandeira do história. Brasil. Nossa, eu fico... Porque assim, a estiva é brasileiro, o pessoal é brasileiro. Eles falaram, não, vamos parar. Eles invadiram pelo mar. Sim. E foi muito legal, porque eu estava lá, eu participei assim, das discussões, né? Tudo muito calmo. Ah, foi calmo, não chegaram... Não. Foi calmo, assim, calmo meio, para. Foi calmo. Mas não teve agressão, assim, e você vê que esse pessoal do Porto é um pessoal que trabalha muito, respeitador, mas brigam pelos seus direitos. Sim. Então, é uma pauta que é muito interessante, tá? Tava outro dia conversando com o pessoal da OAB sobre, estão mudando as leis agora do Porto de novo, querem mudar o PL, e é importante que as pessoas se posicionem. Sim. Para você poder entender que o Porto tem uma história. Tanto que trouxeram umas pessoas, uns advogados de Portugal, porque lá se passaram por isso, né? Então, a negociação se demorou 4 anos para chegar no consenso. E aqui já parece que estão querendo mudar em 6 meses. Então, foi um ponto muito interessante e uma demanda que nem sempre precisa ter a força. Sim. Foi muito legal essa história. Pô, que legal, eu lembro. Mas, né, essa foi pacífica, mas naquela época tiveram muitas ações que não foram tão pacíficas assim, né? Sim. Eu lembro que a gente ia a bordo, teve até algumas situações de agressão, inclusive. Essa greve foi pesada nessa época. Foi. Agora, vamos lá para a parte de agradecimentos a pessoas que foram importantes na tua carreira. Aproveita o momento aí, faz uma homenagem, olha para a câmera ali, da verdade, e manda ver. Olha, primeira pessoa, acho que assim, que eu tenho que mandar um abraço enorme para minha esposa, que eu amo ela muito. É uma pessoa guerreira. Muitas vezes que eu falo que eu... Qual o nome dela? Verônica. Verônica. Minha esposa. Muitas vezes eu falo que a mulher, ela é guerreira quando ela mostra o que ela faz em casa. A minha esposa trabalhava, essa é social. Pode ver que é tudo conectado, né? Uhum. E eu viajava, eu ficava com meus filhos em casa. Ela dirigia, amamentava e cuidava deles. Então, homenagem para ela, porque ela tá... Até hoje ela cuida de mim também, sou meninão para ela, né? Ela cuida de mim. E também aos meus professores. Eu tive professores no mundo corporativo, no mundo acadêmico, no mundo corporativo, Pedro Andó, que é um coronel do Exército, me ajudou muito a crescer. Meu amigo Paulo Gomes, na parte corporativa, Sim. que, assim, o Paulo me ensinou a fechar a boca, quando tinha que fechar a boca, prestar atenção. E, assim, é uma pessoa muito querida, que está sempre, a gente conversa até hoje, porque você tem que ter sempre mentores. Então, às vezes, você precisa ter uma puxão de orelha, então ele dava um puxão de orelha devagar, mas dava. E, assim, meus amigos, né? O Paulo, ele trabalha onde? Hoje ele está na MAC Cabotagem, diretor da MAC. Ah, MAC que Logística. legal. Que legal. Logística. E nós trabalhamos juntos na Nedlod. Então, muito da minha carreira, ele me orientava, me dava dicas. E como eu falo, né? É uma pessoa que ele tem esse valor muito claro sobre família. Sim. Então, uma pessoa que eu tenho muita homenagem por ele. Toda vez que eu encontro, a gente conversa, é sempre uma festa. Pô, que legal. E mais alguém? Você lembra? Olha, eu não quero ser injusto, né? Assim, para não falar das pessoas, mas meu pai já é falecido, né? Minha mãe. Mas, assim, muitas pessoas, meus alunos. Eu falo que hoje eu já dei aula para mais de 3 mil alunos no Brasil inteiro e no exterior. Mas eu não sei nada. Caramba. Eu estou aprendendo todos os dias. Eu falo para eles, quando eu falo que fui saqueiro, você foi saqueiro, professor? Fui. E outro dia, eu consegui um amigo meu que era saqueiro, conhecendo saqueiro ainda. E é uma questão de vida, questão de escolha. Sim. Então, é o que eu falo. Quanto mais você sobe, mais humilde você tem que ser. A humildade entra na frente da honra. Você tem que ser humilde em tudo. Então, hoje, eu faço todo esse trabalho. Eu tenho uma Parallax, eu trabalho na empresa chinesa, eu tenho as aulas, eu tenho um rádio também, Legal. Programa de rádio, Portas Conexões, onde eu entrevisto as pessoas, eu entrevisto os profissionais. E é uma forma de agradecer as pessoas. Então, tudo isso que eu faço tem um propósito, ajudar as pessoas. Que legal. É impressionante, eu estou muito feliz, né, de conhecer a tua história, na verdade eu não conhecia, Legal. né, e saber que você começou como saqueiro, Sim. foi professor da USP. Sim. E hoje é um profissional renomado
conhecido na área e querido por todos. Toda vez que a gente fala do seu nome, a gente sabe que você é muito querido por todos, tá? Então, eu agradeço muito por você ter aceito o convite e estar contando pra gente essa história hoje. Muito obrigado, muito obrigado. E é uma honra estar aqui. E agora eu te faço o convite para ir no meu programa também, né? Opa, será um prazer. Com certeza, será uma honra estar presente lá. Que bom. Mas muito, muito obrigado mesmo. Antes da gente encerrar, tem mais um quadro ainda. Opa. Tá? Nós chamamos de A Deriva. Eu vou dizer algumas palavras e você vai de bate-pronto me responder o que você quiser sobre essas palavras. Claro. Pode ser? Claro. Vamos lá, então? Claro. Se você tivesse que voltar a ser saqueiro, você voltaria? Mas com toda certeza. Todas as vezes que me fazem essa pergunta, passa um filme na minha cabeça. Fazeria tudo de novo. Porque o detalhe não é o final, é o caminho. Que legal. Então, fazeria tudo de novo. Que legal. E o que te deixa mais feliz hoje? A tua atuação como CLT ou o teu projeto da Parallax? Que pergunta boa. Eu vou te falar que eu sou fã da Marvel, da Comics, eu gosto de super-herói. E como tem muita ficção, eu sou um super-herói da vida real. Eu me consigo ajudar as pessoas com meus treinamentos, que tem propósito de ajudar as pessoas. Tem uma receita, mas o propósito não é a receita, é ajudar as pessoas. E com isso, eu consigo unir o acadêmico corporativo. Então, meus treinamentos são ao vivo, eu não gravo aulas, e 80% é corporativo e 100% é acadêmico. Então, eu me sinto um super-herói quando eu estou atuando nas consultorias, que eu ajudo as pessoas. Então, é uma fonte de renda, mas que me dá muito prazer. Que legal. E agora você é um especialista em multimodal. Então, você já atuou com trem, rodoviário, no shipping. Mas qual é o teu modal preferido? Essa é difícil aí, porque nós estamos falando de ecossistema, um depende do outro. Se eu não posso ser injusto com a ferrovia, porque sem a ferrovia não se roda. E se você não tem um navio, você já viu um porto sem navio, então nesse ponto tem que escolher os três. Eu não posso escolher um só. Muito bom. Agora, para a gente encerrar, né? Para quem começou como saqueiro, batalhou para conseguir aprender a falar inglês assim aos domingos, na correria, chegou a ser professor da USP. O que mais o Pedro quer fazer? Aonde o Pedro quer chegar? Olha, eu vou te falar que o futuro só a Deus pertence. Mas eu espero continuar e o Pedro do futuro olhe para o Pedro agora e fala, rapaz, que bom que você me fez chegar aqui. Então a ideia é vou até onde Deus quiser. Excelente, perfeito. E assim encerramos mais um episódio do Sem Calado Podcast. Legal, né? Gostaram, né? Eu também gostei. Então, siga a gente, dá o like, encaminhe para os amigos e você já sabe, toda quinta-feira às 19 horas, sempre um episódio novo, super bacana como esse. Até mais, abraço!